Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos em nosso canal, que a paz do Senhor esteja convosco. Mais uma vez nos reunidos aqui, diante do quadro de Jesus misericordioso. Amanhã estaremos celebrando a festa da misericórdia, sempre no segundo domingo da Páscoa. A igreja nos faz meditar e contemplar a misericórdia do Senhor, como foi bem pedido então no diário de Santa Faustina Kowalska, que é a propagadora ou apóstola da Divina Misericórdia, assim chamada por São João Paulo II, que também propagou de uma forma direta, instituindo sim a festa da misericórdia. Lembremos que nós temos santos que vivenciaram a misericórdia, esses dois que nós acabamos de falar. Temos Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia, na sua autobiografia, na História de uma Alma, as misericórdias do Senhor eu cantarei. E temos Santa Margarida Maria Alacoque, que também é apóstola do coração de Jesus, aonde também contemplamos as riquezas das graças recebidas a todos aqueles que invocam o coração de Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos rezar e nos preparar bem. Estamos vivendo este tríduo aqui na paróquia da Divina Misericórdia, Então, vamos unir os nossos corações. Em outros lugares estão fazendo as novenas, Então, vamos pedir a misericórdia do Senhor para o nosso mundo. Então, é assim que vamos também meditar o nosso Santo Evangelho deste sábado da 8ª da Páscoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estava indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 apóstolos, discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinha acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é interessante porque aqui no Evangelho de Marcos, nós enxergamos algo bem resumido desta aparição, deste encontro do Senhor. Ao mesmo tempo que parece não ser algo bem resumido, bem sintético, porque o Evangelho de Marcos é um evangelho bem sintético, lembrando que é o primeiro evangelho a ser escrito, como forma de catequese para os neófitos que se preparavam para o batismo. Então aqui nós encontramos de fato um livro catequético, o Evangelho catequético de Marcos, que apresenta Jesus missionário, E aqui nós vemos dentro do caráter pascal, essa atitude missionária, começada assim por Maria Madalena, que encontrou-se com o Senhor, a quem o Senhor apareceu por primeiro. É importante porque em muitos dos casos é eles que vão até a sepultura, ou elas que vão até a sepultura, E Jesus logo ele se apresenta. E aqui é importante porque é Jesus que toma a iniciativa e vai ao encontro. Vai ao encontro, quer dizer, ele, após a ressurreição, ele continua sendo missionário. A missão não termina. Claro que no ressuscitado,
todo ímpeto missionário, todo projeto missionário, todo retrato missionário, ela ganha uma dimensão maior. Porque não anunciamos aquele que apenas morreu, aquele que apenas fez o bem, mas nós anunciamos aquele que ressuscitou e que age por meio da sua igreja, que é sinal, sacramento da presença de Jesus no mundo. E aqui está, o mistério pascal quer confirmar nos apóstolos o mandato que lhes foi confiado, ao ponto que eles estão com medo, não acreditam. Depois Jesus disse, ide anunciar, mas como que eles vão anunciar com medo? Mas aí depois nós enxergamos também, né, que haverá aqui todo o movimento pascal, que os levará também ao cume de realidade pentecostal, né, que após a realidade pentecostal, que está dentro da realidade pascal, do movimento pascal, os colocará para frente. E é o que nós escutamos na lindíssima leitura de hoje, né, que não dá tempo, mas na leitura lindíssima de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João foram presos. E há uma discussão entre eles lá, né, sabendo como que eles fizeram aquela cura, como que eles poderiam curar aquele homem, sendo ele paralítico, né, sendo ele alguém que já era conhecido, e como eles poderiam, e até assim eles foram ameaçados. Mas Pedro aqui dá uma resposta interessante, né? Julgo-vos vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Meus irmãos, olha a coragem apostólica, olha o ímpeto da missão. Quer dizer, são dois retratos no Evangelho. Eles estavam com medo, estavam com luto, estavam muito diferentes. Os apóstolos, o retrato aqui da comunidade apostólica era uma comunidade recuada, era uma comunidade que estava fechada por medo dos judeus, não queria também viver essa mesma situação, viviam ameaçados. E aqui é interessante, estavam com medos, porque estavam ameaçados, estavam em luto porque eles perderam alguém importante, perderam uma pessoa querida, e aí estavam chorando, estavam lamentando. Olha o cenário que se encontra. Quando nós, meus irmãos, paramos na dor, quando nós paramos nas primeiras dificuldades da nossa vida, quando nós paramos os obstáculos, nós podemos ter a tentação de cair nisso. Hoje nós estamos vivendo essa realidade sem perceber. Quantas vezes as mídias, né, vamos colocar as mídias, jornais, a própria imprensa, né, a gente já liga a televisão, só fala de Covid-19, só fala das situações, a gente está preso, mas muitas vezes essa prisão não é porque nós preservamos a vida, mas nós estamos presos porque nós temos medo de pegar a doença, nós temos medo de nos contaminar, porque alguém nos falou, ó, fique em casa, que é importante, mas ficar em casa é continuar a vida, não é recuar. Só que tem gente que não entendeu essa literatura. Ficar em casa é ficar com medo. Então hoje o pânico, o medo, vem as tribulações, vem as situações, o mundo ainda continua, né? A doença, a imprensa só fala disso. E aqui vem um segredinho para quem está vivendo essa situação. Pare de ficar assistindo muitos jornais. Pare de ficar em cima de situações. Quanto mais a gente alimenta coisas, mais a gente vai sofrer. E aí, meus irmãos, vamos ficando com medo, porque quanto mais nós alimentamos o medo, quanto mais nós levantamos uma coisa que é um monstro, que é um fantasma, mais a gente fica como aqueles bichinhos, a gente recua, a gente fica, né, cabisbaixo, nos sentimos ameaçados, choramos, e aí vem do medo o quê? A perda da esperança. Quando a gente tem medo, a gente perde a esperança. É óbvio isso, é uma passagem. Quando a gente não consegue lidar com as perdas, quando a gente não consegue lidar com as dificuldades, a gente cai no medo, e no medo a gente perde esperança. Quando se perde esperança, se estagna, para no caminho, fica, né, totalmente paralítico.
e não consegue ter força para ir para frente. Então é interessante, é justo que nós obedecemos vocês e não a Deus? Diante da realidade que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, o que as provações nos falam? A quem nós obedecemos? Padre, mas como que nós vamos obedecer? Qual é a minha atitude? É ser ímpeto, corajoso? Ou é ficar recuado? Ficar recuado para que as coisas me dominam, ou as coisas possam sobrepor a mim. Mas se eu tenho fé, eu tenho que enfrentar. Eu tenho que continuar rezando, eu tenho que continuar vivendo a minha fé, eu tenho que continuar vivendo isso. E claro, meus irmãos, quando a gente fala de enfrentamento, cada um tem o seu enfrentamento. Vamos dar um exemplo, se os médicos tivessem medo da doença, eles não iam enfrentar a doença por nós ou para nós. Né? Se os enfermeiros, se os agentes de saúde, eles não poderiam enfrentar a doença, porque eles teriam medo, eles têm que enfrentar. O medo bate? Claro que bate. Ou é tudo ou nada. Na nossa vida pessoal, a gente também tem que enfrentar situações. A vida continua, como eu já falei. Nós temos que enfrentar. E enfrentamento vem da esperança. A atitude de quem tem esperança é lutar. E quando a gente luta, meus irmãos, nós vivemos a graça da obediência a Deus. O que é obedecer a Deus? O que lança fora todo o nosso temor? Escutar mais a Deus. No tempo que eu estou vivendo da quarentena, né? A quarentena dentro da Páscoa. Olha que coisa. O que essa quarentena quer que eu faça dentro da espiritualidade pascal? Reze mais. Escuta mais a voz de Deus. Escuta o que Deus quer. Qual que é a essência? Nós sabemos, meus irmãos, como eu já tinha falado e muitas vezes estou repetindo, e repito quantas vezes for, Deus, por meio dessas situações, está nos falando. Será que diante a uma pandemia, diante as situações, nós também falamos isso para nós mesmos? Eu estou sofrendo, eu estou passando. Mas este sofrimento, essas provações, essas lutas estão me ensinando que é preferível obedecer mais a Deus do que aos homens. E quando a gente fala nos homens, meus irmãos, nós estamos falando dos poderes que sobrepõem, das realidades terrenas. E aqui vem uma dica, e eu não tenho medo de falar isso. Se alguém hoje, algum poder, chegasse para mim e falava: Padre, deixa de amar a Deus, eu desobedeceria esse poder e eu iria obedecer a Deus, porque a Deus eu me submeto primeiro. Se alguém dissesse assim: Padre, nós vamos deixar de ser cristão porque hoje o Estado está dizendo deixe de ser cristão, não vou obedecer o Estado, eu vou obedecer a Deus, porque Deus é em primeiro lugar. Se o Estado tem o poder é porque foi dado por Deus, como Jesus disse para Pilatos: eu tenho poder, né? Como Pilatos disse: eu tenho o poder de te condenar e te soltar. O que Jesus disse: todo o poder que você tem, né? Se você não foi dado por meu Pai, se não fosse dado por ti, você não teria esse poder. Mas quem te entregou a mim tem um pecado maior. Meus irmãos, hoje é o momento de nós entendermos que ser cristão neste mundo é um desafio. Vai chegar um tempo em que nós vamos ter que optar: ou obedecemos aquilo que é contrário à lei de Deus, ou não obedecemos. Ou obedecemos a Deus, ou obedecemos a nossa fé. Já estamos vivendo o martírio da espada e o martírio da paciência, porque em meio a essa luta nós temos que aprender a ter paciência, como eu falei na homilia anterior, nós temos que ter paciência para fazer a vontade de Deus e ver o que Deus quer para a nossa vida. Será que nós arriscaríamos tudo para obedecer a Deus? Ou será que ficamos como medrosos, deixando que os poderes contrários que nos impede de amarmos a Deus nos sobrepõe? A quem hoje nós buscamos? Hoje o mundo está gritando. Hoje, meus irmãos, a nossa fé diante de tudo isso,
O que significa obedecer a Deus? Em meio a essa situação, o que significa? Eu não entendo, mas Senhor, pela obediência, como aconteceu com João e Pedro, eu quero te escutar, eu quero fazer o movimento pascal. Se necessário for, isso é Páscoa. Se necessário for para perder e ganhar a vida em ti, eu escolho ganhar a vida em ti e perder essa vida que aqui o mundo hoje me oferece, perder a realidade terrena. Por isso, meus irmãos, encerro aqui essa reflexão dizendo: será que hoje, como que eu entendo ser cristão? Ser cristão hoje é um status? Ser cristão hoje é ser um católico batizado ou um cristão batizado, como católicos batizados? Ser cristão hoje é ser cristão de uma missa só, de preceito? Ou ser cristão hoje é ser como os santos que propagaram a misericórdia até no último momento, até na pele? Santa Faustina sofreu na pele e viveu a misericórdia do Senhor, perdendo muita coisa para abraçar a vida da misericórdia. Santa Teresinha morreu nova, com 24 anos, e perdeu muita coisa também, mas ganhou pela misericórdia do Senhor. São João Paulo II foi até o fim no pontificado. Por quê? Mesmo com a doença, por causa da misericórdia, porque contemplou a misericórdia que não desistiu de você e de mim naquela cruz. E ele mesmo disse: se Cristo não tivesse descido da cruz, então eu renunciaria. Mas se ele não desceu, eu continuarei até o fim. É assim, meus irmãos, com Santa Margarida Maria, é assim com todos os santos que nós conhecemos. Ser cristão, meus irmãos, é abraçar o tudo que é Deus e prometer a perder aquilo que nós achamos que é importante para abraçarmos o importantíssimo, o mais importante que eu posso colocar, o importantíssimo, o superlativo, o caminho, a razão de ser, que é o próprio Deus. Que o Senhor nos ajude para que não percamos a fé, pois a fé, meus irmãos, é um dom. E se obedecermos a Deus e formos pacientes, nós saberemos escutar aquilo que Deus quer e tomaremos a decisão que for para fazer diferente e fazer aquilo que Deus quer, para que sejamos felizes. Pode ser que nem seja nesta vida, porque muita gente entende que ser feliz, fazer a vontade de Deus, buscar aquilo que Deus quer, é só ser feliz nessa terra. Não, 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 não. Pode ser que eu vou sofrer aqui nessa terra e tenho que lutar, lutar e firme no sofrimento que eu estou vivendo, para viver a razão da maior felicidade, que é o céu. É isso, meus irmãos, que Deus quer com cada um de nós. Claro, a felicidade também pode ser vivenciada nesse mundo, mas não na sua plenitude. Vive-se aqui na terra sofrendo, mas atrás de tudo isso é feliz. Por que é feliz? Vai dizer São Paulo: porque nenhum sofrimento deste mundo pode ser comparado à glória que está nos reservada no reino dos céus. Que o Senhor te ajude, que o Senhor ilumine, que este sábado, que é a véspera da festa da misericórdia, nos preparemos bem para que o coração misericordioso do Senhor nos acolha e nos livre de todos os medos e temores, e sejamos fiéis e corajosos como os apóstolos no movimento pascal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.